Alegria, irmãos. Ver milagres hoje aqui. Aleluia! Porque o maior milagre nós estamos vendo. Eu peço que a igreja fique de pé, não em reverência ao homem, mas sim ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E abram suas Bíblias em Hebreus. Aleluia. Jesus é fiel. Capítulo 10 de Hebreus. Toda honra e toda glória é para ti, Jesus, pois tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Como já foi dito aqui, né, irmãos? Vale a pena, né? Aleluia. Estamos pagando preço, orando, e o Senhor está se mostrando, se revelando para mim e para você. Aleluia. Capítulo 10 de Hebreus e o versículo 35. Jesus, se tudo acabasse agora, eu ia voando nas asas do vento. Aleluia. Capítulo 10 e o versículo 35 de Hebreus até o 38 diz assim, ó: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Aleluia. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Tu és lindo. O Senhor é grande. Glória a Jesus. É soberano. Aleluia, Jesus. Tu és tremendo. Palavra boa, né, irmãos? Aleluia. Até dormeceu a minha vida. Eu vou repetir bem rápido. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Diga para si mesmo, irmãos. Aleluia. Alabacamassu. Eu não irei. Diga para si mesmo. Eu não irei. Eu não irei Abalar a minha fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Repita de novo comigo. Eu não irei abalar a minha fé em Cristo Jesus. Jesus. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, Glória. abram suas Bíblias agora em 2 Crônicas. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 22 de 2 Crônicas. Versículo 10 em diante, vamos ler alguns versículos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 22 e o versículo 10. Diz que quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que ia ser assassinado, e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim, Jeoseba,
filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jerão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maceias, filho de Adaias, e Eliasaf, filho de Zicri. Eles percorreram todo Judá e reuniram de todas as cidades os levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhe disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu, aleluia, acerca dos descendentes de Davi. Irmãos, essa palavra eu achei interessante, essa passagem do rei Joás, aleluia, glória a Deus, que diz aqui no começo, irmãos, que Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto. E quando ela soube que seu filho estava morto, ela fez o seguinte: ela resolveu matar toda a sua descendência para poder governar sozinha. Mas a irmã de Acasias, ao qual tinha sido morto, resolveu esconder o filho de Acasias, Joás. Muito pequeno, ele escondeu essa criança. Aleluia. E depois de 6 anos, ele resolveu mostrar essa criança para aquele povo. Surpresa para Atalia, que no caso era a avó da criança, porque achava que tinha matado todos os descendentes. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o começo, aleluia, essa criança, ela foi preservada por Deus. Aleluia. Até porque, irmãos, aleluia, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Joiada, que era o sacerdote, que era, por sinal, esposo da tia de Joás, aleluia, ele sabia que a descendência naquele tempo era que o rei, quando falecia, o seu filho reinava em seu lugar. E ele resolveu esconder esta criança. Essa criança, irmãos, creio eu, que ela foi criada, aleluia, debaixo do ensinamento de Deus. Aleluia. Pois quem criou ele, aleluia, foi a sua tia e foi um sacerdote. Desde pequeno, aleluia, ele já sabia como proceder na presença de Deus. Aleluia. Quando ele foi apresentado com 7 anos, aleluia, Atalia ficou surpresa. Mas todos sabiam que ele era filho do rei Acasias. E ele foi mostrado para aquele povo, irmãos. E muitos ficaram confundidos, creio eu assim. Mas mais confundido ficou Atalia. Porque quando ele foi apresentado como rei, irmãos, houve festa. Aleluia. Só que ela não sabia. Quando ela veio saber, aleluia, ele já estava no trono. Um menino de 7 anos de idade, irmãos. Rei. 7 anos de idade. O que é que uma criança de 7 anos de idade sabe fazer? Com 7 anos de idade, ele já tinha uma coroa que mal cabia nele, ou fizeram do tamanho dele. Um cetro na mão e já aclamado como rei. Joiada, como era sacerdote daquele tempo, mandou tirar a vida da sua avó. Aleluia. E esse menino, irmãos, vai crescendo
aleluia, o ensinamento do sacerdote, aleluia. E ali ele vai crescendo, crescendo, crescendo no temor do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A chegar no ponto, irmãos, de ele mesmo ajudar a reformar o templo de Deus, junto com o sacerdote. Aleluia. Mandou destruir tudo que era altar oferecido a Baal. Tudo isso ele mandou quebrar. Aleluia. Labacamassu. Mas, irmãos, aleluia, já na fase adulta, Joás, aclamado rei, glória seja dada ao nome de Jesus. O seu, vamos dizer, tio Joiada, sacerdote, ele falece, irmãos, com 130 anos. Aleluia. E Joiada, ele morre e deixa um jovem que já tinha aprendido o tempo todo, desde criança até a fase adulta, como se proceder perante Deus. Ele resolve mudar. Arabaçu de Camaçu. Arabacamarabaçu de Andarabarabadas. Como é que muda da água para o vinho assim tão rápido? Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Falamos de fé nesta noite. Glória a Deus. Como está a minha e a tua fé? Para que no nosso caminhar nós não venhamos retroceder. Porque para aquele homem, irmãos, ter praticamente nascido e criado no Evangelho, sabendo como Deus agia, fazia, e o que falaram que Deus tinha feito no passado e continuava fazendo. Aleluia, Jesus. E de repente, com a morte de Joiada, sacerdote, ao qual ele criou desde pequeno, ele resolve ir por outro caminho. O caminho que não agradava a Deus. O caminho mais largo. Aleluia. Mais uma vez eu pergunto, como está a tua fé? Aleluia. Glória a Deus. Labacamassu. Aleluia. Para que tu venha enfrentar o que tem acontecido na minha e na tua vida. Aleluia. Labacamassu. Porque muitos têm se abalado. Porque tem acontecido coisas que muito menos eu e você imaginávamos que iria acontecer. E se a gente não tiver com fé, nós iremos retroceder. Glória. Jesus é bom. Aquela morte deve ter agravado muito ele. Porque qualquer coisa que ele fazia, o seu tio estava do lado dele apoiando. Acontece muitas vezes comigo e com você, quando nós estamos andando com um irmão, com um parente, que a gente só quer estar perto dele, só quer estar junto dele, quer apoiar ele, quer ajudar ele, quer fortalecer. Às vezes ele pega o telefone, dá uma palavra boa para ele, dá uma palavra boa para ela. Muitas vezes ela tenta, ou ele tenta esmorecer um pouco, e você, como servo de Deus, você manda uma mensagem, dá um versículo da parte de Deus, para que ele não venha tombar e cair. Mas muitas vezes acontece, irmãos, aleluia, que quando você vê o seu irmão desfalecer um pouco, ao invés de você pegar lá, Aleluia. a dar uma força para ele, uma palavra, a buscar mais a presença de Deus, a apresentar ele em oração, mais do que você apresenta, você acaba esfriando também. Aleluia. Quer ver dificuldade maior?
quando só tem você de crente dentro de casa. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Aí é que a barra fica pesada. Aleluia, Jesus. Glória. Para poder aguentar tudo e todos. A perca do sacerdote, ao qual nós estamos dizendo que ele é tio, eu é que estou dizendo, penso assim para entendimento maior da igreja. Aleluia! Quando ele faleceu, o mundo caiu para ele. Ele não sabia mais o que fazer, não acontece isso. Quando um de nós cai, como é que nós ficamos? O Senhor mais uma vez pergunta para a igreja: como está a tua fé? Aleluia, Jesus. Glória. Será que tu estás preparado ou preparada para algo que venha acontecer comigo e contigo, e a fé continua firme como uma rocha? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes, irmão, o impacto é tão grande em nossas vidas, que ficamos sem chão para pisar. A vida, ela prega, irmão, muitas coisas em nosso meio, que ficamos completamente atordoados e muitas vezes sem saber o que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Mas aquele que tem fé, tem a base, que é a fé no Deus vivo. Aleluia. Ele não desvia do caminho ao qual o Senhor colocou, não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele permanece em sua posição. Aleluia. Glória a Deus. E crente ainda ousado e cheio do Espírito Santo, ele ainda diz assim: vem o que vier, mas o meu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o teu nome. Eu sei que de mim sairá fruto e que Allah camaço e demite a fáscia. Quando eu abrir a boca, o Senhor irá falar. Aleluia. O Senhor mais uma vez pergunta à igreja: como vai a tua fé? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estás preparado? Glória, glória, Aleluia. O que ainda irá acontecer para Deus provar a minha e a tua fé? Aleluia, Jesus. Aleluia. A ponto de você pensar em sair da presença de Deus. Por conta do problema ao qual você está enfrentando hoje. E não saber, e nem perguntar ao Deus do céu o motivo ao qual está acontecendo. Aleluia. A não entender o trabalhar de Deus sobre a sua vida. Você muitas vezes indaga ao Senhor e pergunta a Ele o porquê. Só comigo, Deus. Tanta gente para acontecer e tu me escolheste para passar por essa prova. Aleluia. E o Senhor nesta noite diz assim: eu quero provar você. Oh, glória, aleluia. Eu quero ver até onde você vai para o meu nome ser glorificado através da sua vida. Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia. Ei, a tua fé, ela tem que estar firme. Glória. Aleluia, Não é problema que se levantar, vendaval que de adivinhar, mas a tua fé, ela não pode ser abalada. aleluia. Oh, glória, aleluia.
é bom. É pagar preço. Porque Deus ele faz como ele quer para provar a minha e a tua vida. Aleluia. Glória. Muitas vezes tu paga porque tu queres. Aleluia, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Ele está no controle de tudo. Ele tem contemplado tudo. Aleluia. Ele existe a história toda. Tu não chegasse nesta noite aqui por acaso. Glória a Deus. Deus, Aleluia, ele disse assim, tu irás chegar naquele lugar e eu irei te dar uma palavra para que tu não venha sair da minha presença. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Acontece situação que é em você. Aleluia. Queremos jogar a toalha. Aleluia. Não dá. Só eu que recebo esse tipo de prova. Eita, Jesus, tu é fiel. Não sabe o mistério ao qual o Senhor tem contigo. É contigo mesmo, é? Aleluia! Glória. Nesta noite o Senhor despedaça obra contra a tua vida. Aleluia, Jesus. Declara cada súplia, toda ferramenta preparada contra a tua vida nesta noite. O Senhor irá dar. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! O inimigo quer te ver prostrado, mas o Senhor diz nesta noite: eu te levantarei. O Espírito Santo de Deus, ele nesta noite trabalha ao meu e ao teu favor. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor me revela nesta noite que estava tudo preparado. Tudo preparado para tu cair na armadilha de Satanás. Estava tudo preparado, irmão. Tudo preparado, tudo organizado assim. Ele vai cair aqui, ó. Ela vai cair aqui. Ele já estava com a corda assim, ó. Olha, só esperando tu passar para poder olhar. Mas o Senhor pegou a armadilha.
Jesus. Frente de calando, churiquicas. Necroche de cachorrante, anduricando, sou de canduricalária. Canador churique canduri andará sobre canduri candaramaha. De conde canduri andará na sua candaramaha. Canduri andará na do sorianda candaramanas. Delante que ele chocando sobre candaramaha. De conde canduri andará. O Senhor fez assim, ó, na arapuca, o qual tem preparado na tua vida. Aleluia! Aleluia, Jesus! Oh, glória! Aleluia! E ainda diga assim para ti, assim, ó, tu és meu. Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Eu sei aonde é, até onde tu podes ir. Ele diz o que ele fez com Pedro, com ele não. Ele diz nesta noite, com ele não. Com você não. Acaba sua. Ele é meu, ela é minha, diz o Senhor. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa. Vale a pena ser fiel a Deus. Aleluia! Ele desarma toda a fúria de Satanás. A tua vida é grande, viu? Porque ele sabe que através de um ele vai derrubar mais 4. Ei, não sei que mistério é esse, não. Ele cantarabarabadas. Abacandarabash. Ele manda dizer que tu é a coluna. É tu que é a coluna naquele lugar. Labacandarabash. Pensas tu que eu não sei que tu me pedes? E através da tua oração que eu protejo os teus no livramento, reino da libertação, da salvação, derramo da minha graça. Ele tem de todo jeito que atingir. Porque ele sabe que tu tens um negócio com ele. Aleluia! Neste que me faço eu sou. Macho como grande aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Eita Deus! Aleluia! É tremendo! Aleluia! Ele tirou de minha face. Deus vai fazer algo aqui ainda. Vamos ver. Não se prenda não. Nem pecado sobre a face a vontade de Jeová. Ele vai neste lugar assim, ó. Vai receber, vai receber. Porque não é que ele não é Jeová.
Hoje pega a mala e se manda ali lá. Em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Surita la candori, que joga la bagaça. Estou tentando desfalecer a tua fé. Meu Deus. Lamente de te calamaço de que eu faço de mim te eu faço. Mas o Senhor Telaia deve a sobre camarabás. Terá de onde que eu faça te sustenta. Em que o fogo ele o fazer. Te prepara o reboliço ao qual ele a fazer. Aí tu já imaginasse agora qual deles agora, Jesus? O que é que falta? Pensaste? Xeribalabacamaçu. Eletionaibacandarabassu está pagando o teu preço. É de alface para ser exaltado no tempo certo. Aleluia. Aleluia. Verdade, calabade que alface. Jesus ele não deixa você confundido não, viu? Porque ele ainda trabalha como quer. Aleluia. Do jeito dele, da forma dele. Não me ache arrogante, irmãos. É o meu jeito de pregar. Xeribe cantarabarabadas. Ele onde como me aplace de que eu faço. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde ele me tirou. E eu sei também as armadilhas que Satanás prepara para mim. Porque o Senhor ele me mostra. Aleluia. Se tu for por ali, ele está te esperando. Se tu fores por aqui, meu servo, ele também está te esperando. Mas eu ainda sou Deus na tua vida e abro um caminho secreto para tu. Aleluia. Ele faz isso comigo e contigo nesta noite. Ele abre um caminho especial, secreto. Labacamassu, onde o inimigo não sabe. Para eu e você passar. Vamos louvar ao Senhor.